Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos ouvindo aqui no podcast da WR World Review Magazine. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema que foi escolhido por nós três, certo? Que estamos aqui. O primeiro, Tom Luz, pode se apresentar. Oi, gente, eu tô aqui. A gente vai falar um pouco sobre como a influência dos bilionários, né, das pessoas bilionárias no mundo para as pessoas comuns, né, basicamente. Como essas fortunas elas afetam a vida de cidadãos comuns. Agora eu vou passar a palavra para Gustavo. Oi, gente, meu nome é Gustavo e a gente vai trocar uma ideia sobre como interferem ou não no nosso dia a dia. E é isso. É isso aí, bom. E eu sou Gabriel Cartacho, o host desse programa. Todos nós somos alunos de Relações Internacionais da Unifac Salvador. E vamos começar, né? Primeiramente, vamos explicar aqui que isso aqui é o nosso primeiro podcast, tá? Então todo mundo aqui é amador, ok? Isso aqui é muito experimental, mas a gente vai fazer o melhor possível para dar o melhor conteúdo para vocês. E todo mundo aqui sabe do que tá falando. Exatamente. É o que importa. Exatamente. E para começar, né, a primeira coisa, o que é ser um milionário? O que é um milionário? Bilionário, no caso. Bilionário, nesse caso. Uma forma de quantificar que eu gosto sempre de pensar é a Terra, há 1 bilhão de anos atrás, não tinha vida complexa. Né? A vida complexa ela só surge há 400 milhões de anos atrás. Então, 1 bilhão é uma quantidade incrivelmente grande de números, de unidades, etc. Como você quiser contar. E nesse caso a gente está falando especificamente sobre bilhões em dinheiro. Exatamente, bilhões em dinheiro, que inclusive essas três pessoas que vamos falar aqui em específico, né, Jeff Bezos, Elon Musk e Zuckerberg, certo? Mark Zuckerberg, esses três, né, eles possuem, a quantia deles em dinheiro é maior do que o PIB de muitos países. Né? Sim. A quantia deles de dinheiro é como se a gente ainda não vivesse na era paleozoica e tivesse chegando em 2022 com $1.000 por dia. Exatamente. E a gente ainda não ia conseguir chegar a 1 bilhão. A quantidade de dinheiro, Que exatamente. essas pessoas têm. E eles têm múltiplos bilhões, é isso Sim. que é importante lembrar. Absurdos de bilhões de dólares e que essa riqueza é só congestionada para uma pessoa. E a gente vai realmente falar sobre isso aqui. Sim. Pois é. Então, vamos falar, né, sobre Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk. Esses que nós consideramos, pelo menos, ser as principais figuras da atualidade, né, Sim. com relação às nossas vidas cotidianas, Sim. pelo menos as que estão mais relevantes atualmente, né. É claro que tem muitos outros bilionários aí, mas nós decidimos focar nesses três em específico. E vamos começar aqui, né, explicando quem são essas pessoas. Quem é Jeff Bezos, quem é Mark Zuckerberg, quem é Elon Musk. Então, vamos começar pela ordem cronológica? O mais velho dele, certo? Jeff Bezos. Jeff Bezos. A gente vai falar um pouco sobre a ordem também em que eles se tornaram milionários, né? Não só sendo o mais velho entre eles. Bezos, ele é o milionário há mais tempo. Ele se tornou bilionário especificamente, né? Milionário ele é há muito tempo. Mas bilionário em 98, né? Um ano depois de que a Amazon, que é o principal produto da sua vida, a principal empresa dele, se tornou uma livraria online, né? Ela entrou nesse ramo de vender livros na internet. E na época a empresa estava começando a expandir os negócios, então ela começou a vender CDs online, né? Ela permitiu esse tipo de compra. E nas 2 décadas que seguiram, né, esse primeiro bilhão do Bezos, a Amazon continuou a expandir os seus setores. Em 2005, ela lançou o Amazon Prime, né, que é um serviço de entregas gratuitas em 2 dias, que é um serviço de entrega que é famoso por ser o mais rápido, né, do mundo até hoje.
que inicialmente nos Estados Unidos custava $79 e hoje em dia, ajustado para a inflação, o preço é $119 anualmente, né? E em 2016 a Amazon também criou um serviço de cloud computing, né, foi o Amazon Web Services, que hoje é o braço que é mais lucrativo, né, dessa empresa. Apesar da gente conhecer mais a plataforma de vendas, é importante saber disso. E ela também entrou para o ramo de streaming de vídeo em 2011, né? A gente conhece bem todo o serviço da Amazon Prime. A Amazon Prime Video é uma parte disso, né? E é um dos serviços de streaming mais famosos e que tem um dos maiores catálogos aí no mundo, competindo com vários outros serviços importantes como Netflix e Hulu, por exemplo. E também a Amazon adquiriu uma franquia de ser uma marca, uma empresa de supermercados orgânicos nos Estados Unidos, chamado Whole Foods, em 2017, e desde então também a Whole Foods tem crescido bastante desde que a Amazon adquiriu. Pois é. Uma coisa que eu achei interessante sobre a Amazon, e isso é sobre a história do Jeff Bezos como um todo, é que quando ele resolveu, né, que ele ia criar a empresa especificamente para vender livros, né, porque livros, de acordo com ele, eram difíceis de se estocar. Isso. Então, isso daria uma vantagem para ele em relação às outras lojas de livros, né? As livrarias, no caso, porque as livrarias gastam muito no estoque dos livros, precisa proteger o livro, não pode molhar, tem que colocar em ordem, enfim. Conservar o livro. Exatamente. É muito dinheiro envolvido nisso e ele não precisaria se preocupar com isso. Então, essa foi uma vantagem que ele considerou, né, na venda de livros especificamente. Além disso, livros vendem muito bem, né? Sim. Pessoas compram livros por diversos motivos, por histórias. Livros vendem bem. E pessoas compram muitos livros. E isso foi um dos principais motivos para ele iniciar uma loja de livros. Inclusive, o nome, né? Amazon. O nome não seria Amazon. O nome era para ser Cadabra. Cadabra? Cadabra. O nome da Amazon, né? Era para ser Cadabra. No entanto, ele resolveu mudar isso porque um advogado confundiu o nome de Cadabra com cadáver. Então, acho que ele não queria muito bem essa imagem para a empresa dele. Inclusive, a Amazon ela tem uma coisa interessante, é que, né, a sigla não, o nome e a logomarca, eles têm como se fosse uma carinha fazendo um sorriso e uma seta, né, porque eventualmente eles desenvolveram esse serviço de entregas deles, né, porque eles já vendiam online e essa seta ela liga o A ao Z, né, então o catálogo da Amazon seria muito grande. Pois é, e essa questão do A a Z, inclusive, a Amazon, essa escolha de nome Amazon, que a Amazon ela surgiu antes do Google, certo? Então, quando você pesquisava no site de pesquisas, né, a ordem ela não vinha sobre o que era mais relevante para o que era menos relevante. A ordem ela vinha de A a Z. Isso. Ela vinha em ordem alfabética. Então, quando você pesquisava, eu vou querer comprar um livro, o que você via a primeira coisa que você via era a Amazon, exatamente, porque ela começava com A. Então, o nome Amazon, sim, foi uma estratégia, o próprio nome foi uma estratégia do Bezos. Para funcionar nessas primeiras formas de pesquisa na internet, né, antes do Google. Exatamente. Eu acredito também que na pandemia a Amazon se fortaleceu muito, por causa que todo mundo estava fazendo compra online, todo mundo estava comprando pela Amazon. E eu acho que isso foi uma coisa positiva da gente ter experiência ainda de compra, mas dentro da sua casa. Sabe? Eu, por exemplo, mesmo, eu acho que eu gastei alguns reais, assim, comprando pela Amazon, porque era muito mais fácil, muito mais simples. Sim. A gente não tinha que ter o perigo da nossa saúde entrar em risco. E eu acredito que ele ganhou alguns milhões de dólares. Mais de alguns. Mais de alguns com isso de ele ter melhorado o método de atendimento e a velocidade de atendimento dele na pandemia. E a Amazon, inclusive, aqui o serviço da Amazon Prime, que existe desde 2006, né, nos Estados Unidos, ele começou a atuar aqui no Brasil e funcionar bem na pandemia, né? Então, teve uma grande expansão aí no mercado, tá combatendo outros grandes vendedores online aqui no Brasil, como a Netshoes e o Mercado Livre, por exemplo. Pois é. A Amazon, o Jeff, né, ele foi o primeiro a ter essa ideia de fazer com que a loja, o físico, não fosse tão importante assim. Isso. Ele, claro, né, focou... Exatamente. Ele, claro, foi pro mercado, né, na ideia mercadológica da coisa.
Então, você não precisa ir na loja para você comprar o livro. Você pode comprar o livro online. Você pode comprar, né, qualquer Sim. coisa virtualmente. E essa foi a grande sacada dele na época, né? Sim. E isso inspirou muitos outros serviços, né, que existem até hoje em dia, né? A Amazon, ela foi o grande inspirador de todos esses outros serviços, e hoje em dia a gente não viveria sem o mercado, o e-commerce, né, basicamente. Acredito que Pois conhecer hoje em dia é um dos fatores da gente ter essa velocidade do capitalismo, das coisas chegarem tão fácil assim, tão rápido na nossa mão. Exatamente. Eu acredito que sempre foi o mais difícil, na verdade, porque a gente primeiro desenvolveu a capacidade de poder transportar pessoas, depois a gente desenvolveu a capacidade de poder transportar informação, só que é meio físico, né? O produto, ele sempre foi a coisa mais complexa de se transportar. Só as grandes transportadoras que conseguiam fazer essas coisas se mexerem rápido, né? Só que hoje em dia até o consumidor comum, ele tem acesso a produtos em questão de dias e às vezes horas. Tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o envio da Amazon Prime, se você pedir até 12 horas, ela chega no mesmo dia. É realmente incrível o que ele fez. E bom, falando de compras online, né, vamos para o nosso segundo tópico, Elon Musk, né? Quem é Elon Musk? Que é uma figura que apareceu, inclusive, aqui no nosso querido Brasil. Esses Ele dias, é né, o recentemente. para os bolsonaristas. Vamos falar disso mais tarde. Bom, Elon Musk nasceu em 71 na África do Sul, certo? Isso. No entanto, ele foi para o Canadá algum Ainda tempo depois. Ainda novo, jovem, né, fugindo do serviço militar obrigatório da África. Vale lembrar, né, isso foi na época do Apartheid, Isso. né, na África do Sul. Ele acabou indo para o Canadá, porque a mãe dele era canadense, né? Entrou na Queen's University, certo? No Canadá, no entanto, rapidamente se mudou para a Universidade da Pensilvânia, onde lá se formou em Física e Economia. Isso. E corajoso fazer das faculdades ao mesmo tempo. Não é, mano? Cara... Interessante, inclusive, bilionário com uma formação acadêmica como a do Elon Musk, porque as histórias, o quanto, assim, é bem comum, inclusive, as histórias desses grandes bilionários. Exatamente, isso que o Gustavo está falando. Eles terem problemas, acabarem sendo expulsos ou simplesmente pularem a faculdade, como a gente viu com vários bilionários, por exemplo, o Zuckerberg, que é um dos nossos tópicos, e comumente teve, né, a Elizabeth da Theranos, né, que também foi uma bilionária que saiu da faculdade. Ela acreditou que esse era o grande diferencial para ela, mas acabou dando certo, dando errado. Quer dizer. Bom, mas acontece que Elon Musk ele queria continuar nessa área acadêmica. Ele foi para Stanford, se eu não me engano, certo? Isso eu posso estar esquecendo, mas se eu não me engano, ele foi para Stanford para tentar um PhD, certo? Em física elétrica. No entanto, aí ele parou e ele criou uma empresa, Zip2. Isso. A Zip2 era uma empresa online, certo? Que ajudava... tá. Ok. Que ajudava as pessoas a se locomoverem. Era como se fosse um Google Maps, só que especificamente para jornais, certo? Eles ajudavam jornais, grandes jornais, né? Inclusive ele teve contrato com o New York Times para em se locomover em grandes cidades. Sim, acessar as pessoas, o jornal físico. Até no porque caso, é o processo do jornal físico nos Estados Unidos é muito importante, por causa da legitimidade desses jornais pequenos, desses jornais locais. Os americanos têm um grande apreço por isso, porque as grandes marcas de jornais, como a BBC, por exemplo, e eles lá nos Estados Unidos são muito sensacionalistas. Então ele viu que aquilo era uma oportunidade dos jornais locais se fortalecerem. E foi a grande sacada dele. Sim. Realmente. Pois é. E esses serviços de entrega até hoje nos Estados Unidos geram empregos iniciais, né, para essas pessoas que estão começando na vida. É muito comum você ver, por exemplo, em filmes, etc., o jornaleiro, né, esse menino jovem, novo, que acaba começando, né, sua carreira profissional entregando jornais e etc. O primeiro milhão do Elon, ele fez quando ele vendeu o Zip2. Sim. Ele vendeu o Zip2 por uma bagatela de 22 milhões, certo? Sim. Ele não era dono do Zip2 completamente, certo? A compra do Zip2 foi muito maior, no entanto ele ganhou 22 milhões com a venda do Zip2. Esse foi o primeiro milhão que ele fez. Com esse 22... Isso eu acredito que foi o início dos anos 2000, não é? Por aí, sim. Porque foi aí que ele... Porque foi aí que ele criou a XCOM. Foi com esse dinheiro do Zip2 que ele criou a XCOM. Como a XCOM era como se fosse um banco online, assim, um Inter, um Nubank da vida. Mas teve alguns problemas de segurança. Então, por isso, acabou que... Foi transformado em outra empresa. Todo mundo conhece, chamada... Pois é. Porque ele comprou, na época do XCOM, né? Ele comprou uma empresa chamada Confinity,
Isso. Vocês Que sabem? era uma competidora no ramo. Exatamente. Ela tinha alguns meses de vida, inclusive, a Exatamente. Confinery, e foi a criadora do PayPal. E aí- esse conglomerado, né, das duas empresas, no caso, foi o que gerou o PayPal. Exatamente. O PayPal transformou o Elon Musk no que ele é hoje, né? Para vocês terem ideia, a transferência em TED, que é como se fosse o Pix aqui do Brasil, mas um pouco mais demorado, foi o Elon Musk que desenhou esse tipo de transferência. Ele queria que o processo monetário não fosse algo complicado, de você ir no banco, de você fazer a transferência, a pessoa esperar 2, 3, 4 dias para receber o dinheiro. Entendeu? E isso foi uma boa ideia também dele, novamente. Pois é. O PayPal não é mais do Elon Musk, certo? Sim. Mas foi vendido por 1,5 bilhões de dólares pro eBay. E ele ganhou com isso 160 bilhões. E essa basicamente é a história de como, né, ele se tornou esse grande bilionário. E atualmente o Elon é considerado a pessoa o bilionário mais promissor para se tornar um trilionário nas décadas futuras. Aí ele é o que tem maior crescimento. E teve o maior crescimento nos últimos 10 anos. Posteriormente, ele começou a ter ideia de desenvolver um carro elétrico, que a gente ainda tem uma grande influência do petróleo, socialmente falando. E eu acho que por isso ele pode chegar a se tornar um trilionário, por causa que a Tesla vai dominar o cenário norte-americano ou então europeu. Bom, Sabe? vamos falar disso mais tarde, certo? Dos Vamos. carros elétricos, do que eles planejam para o futuro. Isso. E do que eles estão fazendo agora. No entanto, o PayPal, ele foi uma revolução em compras e vendas Sim. gerais, Sim. certo? Sim, é verdade. Que nem a Amazon. No entanto, a diferença que eu pelo menos creio do PayPal para a Amazon é que a Amazon ela trabalha muito com empresas para vender para quem está comprando, certo? Exatamente. O PayPal ele é uma forma eletrônica de Isso. você criar uma economia entre pessoas, né? Isso. Sem se necessitar de empresas. Não existe intermediação no PayPal. Você pode transferir, eu posso transferir o dinheiro para você aqui agora sem nenhum problema, como se eu estivesse tirando cédulas. É isso. E por meio do PayPal também ele foi muito importante porque ele inspirou a existência de vários outros serviços que foram surgindo aí ao longo das décadas seguintes, né, da criação do PayPal. A gente tem nos Estados Unidos o Cash App, que é muito famoso, aqui no Brasil o PicPay e agora o sistema do próprio governo brasileiro, né, o Pix, que basicamente eles usam a ideia do que é o PayPal, essa transição com o mínimo possível de juros, né? Essa transição fácil que qualquer pessoa pode fazer. E é seguro, né? Então o PayPal facilitou muito compras online e transferências internacionais de dinheiro. Quando estamos falando de compra, é importante ser seguro. O Exatamente. PayPal ele deu essa segurança a todos. Bom, terceiro tópico, Zuckerberg, Isso aí. certo? Quem é Zuckerberg? O que ele vive? O que ele come? Onde dorme? Sexta-feira no Google. O Zuckerberg foi um programador muito jovem que se tornou um grande empresário ao criar o Facebook hoje em dia. Ele teve a ajuda de um brasileiro também chamado Eduardo Saverin e mais outras 3 pessoas chamadas Andrew McCollum, Dustin McCovist e Chris Hughes. Eles foram amigos na época de faculdade e eles programaram o Facebook. Claro que, se a gente for olhar para o lado mais hollywoodiano da coisa, a gente tem um filme chamado A Rede Social, que é onde explica o porquê que essas outras pessoas se afastaram do Mark Zuckerberg no processo de criação do Facebook. E é a rede mais importante da história da humanidade, a rede social mais importante da história. Porque foi com o Facebook que ele teve ideia de comprar outras redes sociais e de fazer outras redes sociais também. A gente não vive sem postar um stories falando mal do presidente, ou postando um lugar legal onde a gente foi, ou compartilhando a foto com os amigos. A gente não vive mais isso. Então, o Facebook, até de forma comercial também, para ajudar pessoas que trabalham online, como o Facebook Ads, foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento nos dias atuais. Eu queria falar uma coisa também importante sobre essa história do crescimento aí do Mark Zuckerberg no mercado. Ele foi, era uma pessoa de família rica, mas ele, enquanto ele estava em Harvard estudando,
ele desenvolveu um outro programa que deu origem depois ao Facebook. Foi um programa de reconhecimento facial que funcionava dentro de Harvard, e esse programa ele acabou tendo várias críticas porque ele tinha, assim, vários problemas. Ele era bastante antiético, né, digamos assim. E então, isso tudo, né, no início dos anos 2000, isso acarretou Era uma na brincadeira sem expulsão. graça, né? Exatamente, isso acarretou na expulsão dele de Harvard. Só que com essa equipe, né, como o Gustavo citou, ele acaba então criando essa rede social que é tão importante pra gente hoje e que se tornou assim um grande conglomerado. O Facebook já não é mais só uma rede social, né? O Facebook ele se tornou esse grande conglomerado, exatamente, uma database. Eles são responsáveis por boa parte da Big Data que a gente tem hoje no mundo, e né, rede social é extremamente importante, e é daí que ele tira os bilhões dele. Pois é. O próprio, isso, palavras do próprio Zuckerberg, certo? Ele diz que eles, né, a Meta, no caso, a empresa dele, eles são especializados em conectar as pessoas, e o Facebook fez isso. Isso. O Facebook, essa é realmente a especialização do Facebook. O Facebook conectou as pessoas por bem ou por mal. Né? Elas querendo ou não, elas foram conectadas. Né? Isso gerou alguns, né, problemas e várias coisas benéficas. Né? Primeiramente, você pode encontrar amigos que você se perdeu há muito tempo, né, no Facebook. Então, dizer que o Facebook foi de todo mal é um exagero enorme, né? Além do que, ele também é como disse, né? Ninguém vive sem postar um story de vez em quando, né? Etc. No entanto, né? Não é novidade por agora que fake news é um problema, né? Sim. E o Facebook é a segunda plataforma maior. E a primeira é o WhatsApp, como você disse, né? E são plataformas da Meta, né? Da própria Meta, a empresa dele, sabe? O Zuckerberg é dono dessas duas plataformas. Então a gente tem aí um problema. O Zuckerberg tem um probleminha aí com fake news, né? Exatamente, ele tem esse problema. E o Facebook ele já foi envolvido em vários escândalos desse uso, né, de dados assim inapropriado, venda de dados, etc. Como eu comentei, né, o Facebook ele foi aí um dos grandes criadores da ideia do que é o Big Data de hoje em dia, né, da ideia desse armazenamento e venda de dados, né, a ideia de que se o produto é gratuito, né, a mercadoria é você, no caso. Então, o Mark Zuckerberg já foi processado diversas vezes por isso, e inclusive teve um escândalo mais recente, assim, mais famoso, foi da situação lá das eleições de 2016, e como o Facebook possivelmente, né, teve uma parte importante aí na ajuda da... Ele foi processado pela Cambridge Analytica em 2018. Por causa que essa empresa de campanha eleitoral usou esses dados dos usuários no Facebook para influenciar as pessoas a votarem no Trump. Exato. E aí o Mark Zuckerberg, que é a empresa dele, ele é o responsável por isso, ele foi processado. Ele é a figura pública e o porta-voz, né? Ele fala pela Meta até hoje. Diferente de vários criadores dessas grandes empresas, ele é a figura pública que representa a empresa. Foram exatos 87 milhões de usuários. Sim. Que foram influenciados ou não que tiveram os dados usados em geral, né? Basicamente isso que a Cambridge Analytica conseguiu provar. Inclusive, isso é um ponto interessante, essas três figuras que estamos falando, Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk, eles três são as figuras principais das empresas deles. Sim. Eles encabeçam, eles mostram a cara deles lá, né? Não é como se fosse o Google. Exatamente. O Google não tem uma cara, né? A Apple, por exemplo, também, que teve um criador que existe, assim, ele foi a figura pública para alguns momentos durante o crescimento da Apple. Décadas, mas depois da morte dele, a Apple tem trocado com uma certa frequência dessas figuras públicas. Eles têm figuras públicas específicas para cada parte, né? Não é só o CEO que age como o principal, né? E eu acho que a gente pode progredir para o nosso próximo tópico. Sim, nosso próximo tópico primeiramente, né, agora que nós analisamos como esses caras ficaram ricos, né? Sim. Acho que todos nós podemos concordar que todos eles ficaram ricos devido à internet. Isso. Sim, exato. Todos eles tiveram relação com a internet. E eu queria colocar um dado aqui de que isso aí veio do próprio Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, ele teve a iniciativa de criar a Amazon porque ele viu um dado uma vez
que dizia que a internet estava no início da internet, no caso, né? Que a internet estava crescendo a mais de 2000% ao ano. Sim. Então, você tem aí essas três pessoas, o Elon, o Jeff e o Zuck, fazendo uso da internet para crescer financeiramente. Exatamente, eles exploraram esse mercado. E eles dominaram esse mercado quase que completamente, né? E até hoje eles são, as criações deles e eles especificamente são grandes influências na internet, né? A gente tem o exemplo do Elon Musk, por exemplo, e a situação toda da forma como ele usa as plataformas sociais, principalmente o Twitter, para se comunicar com os fãs e influenciar as pessoas. Ele tem um grande, grande poder de mercado só pela forma como ele se retrata, né? E como ele fala nessas plataformas sociais. Acho que até a maneira da gente querer sair de uma situação da gente negativa ou não, a gente acaba pegando aquilo pra gente, sabe? Então, aquelas coisas que ele falava no livro dele, da gente não tomar banho quente de manhã, da gente comer comidas saudáveis o tempo todo, ler 15 livros por mês, essas coisas assim, acabam influenciando algumas pessoas a fazerem isso também, a tomarem aquilo como estilo de vida. Sim, sim. Todos esses caras, o Elon Musk principalmente, eles foram bastante responsáveis por essa proliferação da cultura da produtividade, né? Exatamente. A cultura da produtividade que acaba gerando, né, uma outra subcultura que é a positividade negativa, né, que afeta muitas pessoas até hoje. Essa ideia de que a gente sempre tem que produzir, que você é dono de você e você é o seu próprio capital humano, que acaba, né, acaba criando a figura dos coaches e etc. E é um problema muito sério na sociedade atual. A gente teve um aumento de doenças mentais muito grande. Isso. Né, principalmente o Facebook, né? Com a criação do Facebook. Vou botar essa marca no Zuck. O aumento de depressão na nossa geração depois do Facebook. Social. Pois é. E isso se deviu a vários motivos, né? O primeiro, estamos falando de celulares. Isso. Né? Tá com você o tempo inteiro. É muito fácil acesso. Exatamente, você não larga disso. Isso. Não existe um tempo entre você acessar o celular e outro, né? Isso. Então, o Zuckerberg, em todos esses, né? Todos esses no geral, ou eles influenciaram o que está sendo mais usado no momento, ou eles, né, ou estão realmente sendo usados no momento. Eles influenciaram muito tudo que a gente conhece hoje, todo o nosso mundo à nossa volta. Com certeza. O Facebook foi um grande responsável aí pela proliferação também dessa ideia de como as redes sociais têm que funcionar, né? Porque existia o Orkut e o Reddit, eles são redes sociais mais antigas que o Facebook, assim, na sua praça, assim, no seu range de público, né? Eles estão no público há mais tempo que o Facebook, há alguns anos só, mas o Facebook ele moldou como as redes sociais modernas elas têm que funcionar, né? E inclusive várias outras redes sociais acabaram sendo criadas ao longo do tempo já com o contexto exatamente. Já com o contexto de que elas seriam usadas nos smartphones, né? Então, o Mark Zuckerberg ele soube usar isso muito bem, né? Com a criação da Meta. Inclusive, essas empresas elas acabaram sendo compradas, muitas delas acabaram sendo compradas pela Meta, né, ao longo do tempo. A gente tem, por exemplo, o Instagram, que é uma das maiores. Bom, a gente pode comentar também como o Elon Musk influencia, né, nas redes sociais hoje em dia, na sociedade americana e na sociedade latino-americana também. Mas vamos falar um pouco sobre o que esses caras planejam para o futuro, certo? Okay. Então, a gente já vai voltar nesse tópico, mas vamos lá. O Zuckerberg, né? Ele claramente tem a ideia do metaverso. Isso. Certo? O metaverso, no caso, sendo essa ideia de que... Essa evolução do Facebook, né? Do conceito do Facebook. Porque ele tem esse conceito de conectar as pessoas, isso, né? E o metaverso seria o próximo passo. O próximo passo disso seria a total imersão da humanidade com a tecnologia, sem a necessidade nem de celulares. Né? Isso. Então, basicamente, em formas de palavras, né, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, o metaverso é essa ideia da Meta, a empresa, inclusive, que mudou de nome por causa desse plano deles, né, de implementar a inteligência artificial e, especificamente, a realidade aumentada na vida da pessoa cotidiana, né? Então, não só mais para
para empresas, não só mais para serem usados por máquinas na produção, etc. Agora a realidade aumentada, a ideia do Zuckerberg é unir as pessoas por meio da realidade aumentada. Pois é. E aí entra Elon Musk com Tesla e a SpaceX, né? Aí sim, né, vamos falar aqui dos carros elétricos. Aí não há dúvida sobre isso. Que ele conseguiu auxiliar um mercado que já era precário e já trazia um certo nível de descontentamento da gente ser tão dependente ao petróleo, ao combustível por si própria. Então ele conseguiu dar esperança a essas pessoas que queriam, porque queriam um carro elétrico e que já achavam que isso era uma realidade alcançável, se a gente pode dizer assim. Então, ele conseguiu isso e ele foi nas dores dos seus clientes, sabe? De gastar milhares e milhares de dólares ao ano com combustível, sendo que eles podiam gastar o mesmo preço com a energia deles e, tipo, só tem uma conta só, por exemplo, não tem que gastar mais. Aqui no Brasil a gente sofre muito por conta disso, por causa dos preços exorbitantes dos combustíveis. Então, se fosse aqui no Brasil, se o preço dos carros fossem mais amigáveis e acessíveis para a gente, com certeza a gente só ia ver Tesla na rua. Sabe? A gente só ia ver Tesla na rua. Porque existe uma coisa aqui em Salvador, cotidianamente apelidada por gato, e todo mundo ia começar a usar, sabe? Então, eu acredito que isso foi um precursor do acúmulo de riqueza que ele tem hoje em dia, por causa que isso é uma coisa que estava em falta, sabe? Que é uma procura das pessoas. Não só é uma procura, mas é uma necessidade, né? O Elon Musk, assim, com o projeto da Tesla, eu diria até que ele avançou avançou alguns anos no futuro o mercado de carros elétricos. Antes da comercialização dos primeiros Teslas, a gente tinham medo de produzir os carros. De produzir isso. Porque você estaria batendo de frente com, né, o lobby das petrolíferas. Que é uma coisa, assim, que ainda manda no mundo e tem uma forte influência política. Só que o Elon Musk, com esse poder e com esse capital que ele teve, ele conseguiu, né, trazer essas tecnologias que já eram possíveis e implementar isso em carros que, tudo bem, os Teslas, eles são caros mesmo nos mercados em que eles existem, mas não é nada absurdo, entendeu? É uma pessoa que tem uma renda média, ela consegue financiar um Tesla se ela tem vontade, entendeu? Pois é. Vamos passar para a SpaceX e para Blue Origin também. Duas empresas espaciais, certo? Uma coisa que eu quero deixar aqui como um marcador, né? É que esse aspecto espacial, o espaço como um todo, era algo muito de Estado. Isso eu falo principalmente da Guerra Fria, certo? Sim. Corrida até a Lua, né? A vitória dos Estados Unidos nesse aspecto, etc. No entanto, depois disso, ninguém falou mais em sair do planeta, né? A NASA, ela perdeu o seu monopólio, seu monopólio do espaço há muito tempo. A gente só ouve da NASA sobre estudos e pesquisas, assim, o que é que deveria ser feito mesmo pela NASA. E nisso entrou em um processo de estagnação da exploração espacial. E aí entrou essas empresas privadas, Elon Musk e a Blue Origin. Eu não vou entrar muito no aspecto do que eles fazem, etc. No entanto, a SpaceX tem o objetivo, o Elon Musk... É uma frota de foguete, basicamente. Pois é, o Elon Musk ele tem o objetivo principalmente de colonizar Marte. Isso. Né? E a Blue Origin tem a Blue Origin do Jeff Bezos, né? Sim. Tem o objetivo de voos planetários turísticos. Exatamente. O turismo no espaço. Para Saturno, para conhecer lá e ver os anéis. Vai para Saturno e volta para a Terra. A Blue Origin está mais com esse... Uma coisa interessante também para comentar sobre, né, esses projetos de exploração espacial, e especificamente a SpaceX, é que o Elon Musk, ele também tem, né, em conjunto com a SpaceX, o projeto Starlink, que é um projeto, assim, bastante importante, porque ele é um projeto de reparação social, de certa forma, que visa, né, dar acesso à internet para essas comunidades, essas pessoas que não têm internet. Se isso está sendo usado para o bem, então já são outros 500, né, já é uma outra discussão. Mas a questão é que o projeto existe e ele está conseguindo fazer alguma diferença nos casos em que tem interesse, né, dessa ajuda. Pois é. E aqui a gente vai passar, de fato, para
o que são essas pessoas, né? Não as empresas, não o que eles fazem, mas as pessoas em si. Elon Musk, Zuckerberg e Jeff Bezos, né? Jeff Bezos não entra muito nesse aspecto, né? Ele não fala muito. Não, ele não é. Ele é menos uma figura pública do que os outros dois. Os outros dois, Exatamente. eles são muito mais influentes nesse quesito. E aqui eu gostaria de dar um adendo especial ao Elon Musk, né? O Elon Musk, inclusive, falando sobre o que ele fez no Brasil esses tempos, né? Sim, sim. O Elon Musk, ele... De 2018 para cá, ele teve uma mudança de pensamento muito drástica no que ele pensava, certo? Em 2018, ele tweetava... Quanto ao posicionamento político, sobre isso que Gabriel tá falando. Quanto ao posicionamento político. Em 2018, ele se dizia até socialista, o socialista do jeito dele, né? Sim. Mas um socialista. Socialista milionário. Um socialista milionário. Bilionário, no caso dele. E de 2018 para cá, ele vem mudando muito esse pensamento. Então, ele tem marcado coisas como Red Pill no Twitter. Disse ter se arrependido e ter votado em Obama. Sim. Então... existe essa discussão de que o Elon Musk, ele ele tem... Não, assim, a gente consegue comprovar isso, né, em alguns casos, mas ele tem essa grande influência política nos Estados Unidos, principalmente pela forma como ele age nessas plataformas sociais. Eu tinha comentado isso brevemente, mas agora a gente está entrando específico no tópico. E ele também ele é capaz de, sabe, a influência dessas pessoas é tão grande que eles são capazes de até controlar o mercado. De vez em quando você gostaria de falar sobre isso. Por favor. Falando especificamente sobre isso, né, o controle do mercado, do Elon especificamente, porque ele gosta de fazer isso. Ele gosta, não foi uma vez só. Pois é. Apenas o fato dele ter citado a Dogecoin no Twitter. Uma empresa de Bitcoin. É uma criptomoeda. É uma criptomoeda, certo? Né, que foi inventada há muito tempo, uma piada, certo? Isso, surgiu no Reddit. Exatamente, foi inventada como uma piada de um meme, o Doge, que é um cachorrinho. Apenas dele ter citado essa moeda, o preço dela sumiu em 3.000%. Exatamente. Certo? E, inclusive, esse valor não é tão expressivo assim quando estamos falando de criptomoedas. O mercado, ele é muito volátil. É bem inflacionado também. Sim. É bem inflacionado. E o Elon Musk, ele tem um poder muito forte sobre esse mercado. Sim. E ele se utiliza disso muito. O Elon Musk, inclusive, ele já falou sobre... Eu não duvido nada que ele deve comprar algumas criptomoedas e depois falar no Twitter para a moeda se valorizar e ele vender. Sem dúvida, ele faz isso, já fez isso, já foi comprovado. Durante o início de 2021, quando teve toda aquela discussão entre os conservadores, né, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e as comunidades no Reddit que estavam junto ao Elon Musk nesse movimento de aumentar e diminuir os preços de ações específicas no mercado no mercado de ações estadunidense, mas falando especificamente sobre ações de empresas. E o Elon Musk, ele apoiou esse movimento, né, que foi bastante polêmico, e ele continua a fazer isso até hoje. Toda vez que ele pode entrar em alguma manipulação do mercado, ele tá lá, ele é a primeira pessoa a fazer isso, porque isso, no final das contas, acaba beneficiando ele. E, assim, eu não sei se eu sou o único que tem essa opinião, mas parece que o Elon Musk, ele ele tem muito essa persona de, sabe, parece exatamente ser brincalhão, um cara brincalhão, só que ele brinca com coisas extremamente sérias. O fato dele ter trocado ideia com a ONU, ele chegou no Twitter e falou: ONU, vamos conversar. Quantos milhões de dólares eu preciso para acabar com a família? E aí a ONU se movimentou, fez um estudo, fez análise e tudo mais, e mandou para ele. Entrou em contato com ele. E ele pegou e falou: se eu descobrisse uma forma de que esse dinheiro seria realmente usado, eu faria. E deixou a ONU na mão. E algumas pessoas de movimentos assim, mas ligados ao bem-estar do ser humano, falaram que ele era uma pessoa horrível, que ele era um péssimo personagem e tudo mais, e que 1% de toda a riqueza dele já ajudaria ou diminuiria com a fome no mundo e tudo mais. Então, enfim, ele é uma pessoa muito egocêntrica, como todos os bilionários devem ser. Isso, sabe? Mas ele usa das redes sociais para manipular as massas, entendeu? Então, ele, inclusive, gosta muito do Twitter, né? É um dos passatempos favoritos dele, né? Eu acho que quando ele cai na tá bola com Putin, World of Warcraft lá, com os amiguinhos dele, que ele não tem uma casa. Só para deixar claro, ele disse que é perda de tempo comprar uma casa. E aí ele mora com um amigo dele, com o melhor amigo dele. Exatamente. E com a mulher do melhor amigo dele. Vamos pontuar isso. E aí quando ele não está
jogando World of Warcraft com o melhor amigo dele, ele deve estar brincando no Twitter, falando mal dos outros, né? Então falando sobre o ponto de vista político dele, sabe? Bom, E é interessante pensar que essa personalidade é a pessoa que influenciou todo esse movimento, né, da produtividade que eu comentei. É. O Elon Musk e o livro dele foram muito importantes para isso. Tem muitas pessoas que se baseiam, né, baseiam toda a sua Estilo de vida e a sua vida, personalidade, com seu estilo de vida no É. que o Elon Musk prega, mas muitas vezes a gente já percebeu que às vezes não é Às verdade, né? vezes não pois é. cola. Ele tem um total de 94 milhões de seguidores no Twitter. Isso. Né? Então, assim, há muita gente que segue esse cara. E Inclusive, ele tem uma quando eu fui influência enorme. pesquisar sobre isso, eu fiquei assustado, que era essa quantidade uma de gente quantidade que absurda. Pois é. levava fé em um Mauricinho, sabe? Porque é basicamente a personalidade dele, que ele é chamado de Noé pelos brasileiros, porque ele vai transporta as pessoas, provavelmente da Europa e norte-americanas para outro planeta, e figuras muito famosas aqui no Brasil, que começa com Sabrina e termina com Sato, falou que ele era o novo Noé da Terra e que Deus trouxe ele para a Terra para transportar a gente para Marte. Exatamente. Entendeu? Tem várias outras coisas, como a família dele ser acusada de exploração de pessoas, sabe? Então, a figura dele pública não é tão positiva assim quanto a gente deve acreditar. Mas as invenções dele e os projetos dele provavelmente vai ajudar muito a gente ter esse processo tecnológico. A gente Já estão ajudando de certa forma, né? a gente idealiza carros voadores e tudo mais. E ele é uma figura muito importante nesse processo, querendo ou não. Sim, certeza. E bom, como a gente já está sem tempo, Sim. né? Vamos finalizar o programa, Sim. mas com uma pergunta final. Ah. Né? O que a gente faria se a gente tivesse todo esse dinheiro? Compraria umas 3 casas. Essa é a sua resposta? Essa é a minha resposta. 3 casas. O oposto do Igor. Mas seriam 3 casas normais ou seriam casas que já custariam bilhões? Casas normais, assim. Casas Só normais? pra não morar de aluguel e um PS5 pra ficar jogando videogame. Ah, entendi. Só. Gustavo, um pensamento simples quanto a ter um bilhão, né? É uma pessoa de felicidade. É uma pessoa que se contenta com pouco. Sim. Pois é. E aí Eu acho que quando a gente é minoria, porque a gente é nordestino e a gente vive em um cenário onde a gente é desvalorizado por outras áreas do nosso próprio país, a gente não se liga em, tipo, entre vários carros, várias casas, e transformar tudo em monopólio, criar várias empresas. A gente só tenta trazer um pouco mais de felicidade a pessoas do nosso ciclo social. Isso. Sabe? O que Vamos é lá, importante. O que você acha? O que você faria, no caso? Você compraria a SpaceX primeiro. Assim, sinceramente, é uma pergunta muito difícil, né, de responder. Inclusive, a gente, nenhum de nós sabia a resposta que a gente ia dar nesse podcast. A gente tá falando agora na hora, né? Então, eu não sei, eu já pensei muito sobre isso. Pensei se eu né, falaria sobre, né, acabar com a fome do mundo e seria uma pessoa muito benevolente com essa quantidade de dinheiro, mas eu, como todos os outros humanos, muito provavelmente resolveria meus problemas pessoais primeiro, né? Daria uma grande qualidade de vida, a melhor possível, né, para as pessoas que eu amo, mas eu definitivamente pensaria bastante em investir parte desse dinheiro exatamente, em tecnologia, porque eu acho que, no final das contas, talvez não seja a melhor forma de ajudar pessoas diretamente, mas investir na criação de tecnologia sempre é uma boa jogada. É uma boa jogada. Como uma resposta rápida, dá pra dizer que eu acho que eu tentaria ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu não sei o que eu faria com tanto. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Cara, isso enche um prédio inteiro e sobra. Né? Entendeu? Exatamente. A gente tá falando de cédulas, gente. Uma cédula, uma coisa assim, que tem a mesma gramatura que um papel normal. Mas respondam pra gente, o que vocês fariam com $1 bilhão? A gente quer saber. Fica esse questionamento, né, depois desse primeiro podcast da WR. E a gente gostaria de agradecer todo mundo que nos ouviu até agora. Foi muito tempo, passamos muito do tempo. 40 minutos de gravação. Exatamente. Olha só. Era pra ser 15. Isso. Era pra ser 15. E lembrando novamente o que o nosso host falou, que esse é o nossa primeira tentativa, né, de um podcast. E esse é o nosso filhote e a gente realmente espera que o produto tenha agradado a todos que estão nos ouvindo.
Então, muito obrigado a você que nos ouviu, como já foi dito. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.